E, claro, palestra é sempre conhecimento. Conhecimento é sempre bom, nunca desperdiçado. E conhecimento é levar luz à escuridão, luz àquilo que está escuro. E, é claro, junta muito bem com o nosso tema de hoje, que é o suicídio e suas consequências. O suicídio, então, o que seria o suicídio? Porque muitos irmãos, e aí existem dados nessa apresentação, que vão dizer o motivo também desses números cada vez mais eles aumentarem. O Pai Valdo, ele, em diversas palestras, ele nos fala sobre a diferença do viver e do existir. Muitas vezes nós existimos, nós nascemos, crescemos e desencarnamos. Trabalhamos porque temos que trabalhar, acordamos porque tem que acordar de forma chateada, de forma ranzinza muitas vezes. E o viver é fazer tudo isso, trabalhar, através de sair, enfim. Mas só que com algo a mais, com uma motivação a mais. Entendendo que nós, nessa encarnação, e o motivo da encarnação, é crescimento. Então, é o progresso. Essa é a intenção da lei do progresso, da lei da encarnação. Então, viver é isso. Viver é entender a encarnação, a necessidade de estarmos encarnados e que não estamos aqui de passagem, estamos aqui e devemos buscar Jesus, que é o nosso grande amigo. E o tema de hoje, dessa palestra, aqui numa segunda-feira, um tema meio pesado, meio denso, né? Suicídio, é um tema que não é muito falado, não é muito estudado por aí, e é um tema que ele necessita de muita atenção, porque são números alarmantes, como o pai Miguel falou, e que a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Então aqui eu coloquei, na verdade, quem utiliza essa figura é o Dr. Alírio de Cerqueira, filho. Ele faz, na verdade, ele leva em seus livros, ele faz algumas perguntas que nós, muitas vezes, nos perguntamos: quem sou eu? Por que eu estou encarnado? O que me leva a vir para cá, estar aqui neste mundo sem pertencer a ele, sofrer aqui, ter vários problemas, várias aflições? E aí ele faz uma comparação com o iceberg. Ele traz o iceberg como um processo de consciência humana. O que é isso? Nós temos dois níveis de consciência. Nós temos a consciência, como o próprio nome diz, e temos a subconsciência. Ele leva, através dessa figura, dizendo que a consciência é 5% da água de gelo sobre a água, e a subconsciência é 95% abaixo da água. O que quer dizer isso? A consciência é através da nossa iluminação, através dos nossos pensamentos elevados, através de tudo aquilo que eu busco na minha vida enquanto encarnada, os caminhos que eu sigo da melhor forma possível. E a subconsciência são os nossos defeitos, são as nossas dificuldades. Muitas vezes é aquilo que eu não quero olhar. Eu sou vaidoso, eu invejo as pessoas, eu tenho um monte de defeitos. E eu procuro nem olhar, porque isso me faz mal. Porque mudar, transformar, mudar já é uma palavra que já gera... mudar é difícil, né? Então já gera uma dificuldade na palavra. E aí ele traz a importância da gente olhar para a nossa subconsciência, da gente olhar para o nosso interior. E aí ele traz também, e nós sabemos que existem doenças existenciais. E o Dr. Edward Bach, ele fala que não existem doenças, existem doentes. Doentes do corpo, doentes da alma. E por isso, cada vez mais, o número de doentes, eles aumentam. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de doença, como a depressão, como a tendência ao suicídio, alcoolismo, drogas, ansiedade generalizada, doenças degenerativas várias. Então, se a gente parar para pensar, e aí São Francisco de Assis, ele traz muito isso para a gente, porque ele diz que todos nós somos leprosos, todos nós somos enfermos, por isso estamos aqui encarnados, somos imperfeitos, temos diversas dificuldades que precisam ser trabalhadas, e ele fala sobre a lepra,
Muitos trazem a lepra estampadas na pele, no corpo. Outros não. Outros levam a lepra dentro deles. Tudo aquilo que a gente precisa como amadurecimento, como crescimento. E aí o Pai Valdo, ele na última palestra de no sábado passado, ele falou uma questão interessante, que na época dele, os médicos eles passavam muito melhoral, porque o melhoral era um remédio que de fato melhorava, curava as doenças. E hoje em dia, o remédio mais receitado são os calmantes, os remédios mais receitados são os calmantes, os antidepressivos, o Rivotril. E aí, fazendo uma pesquisa, eu consegui identificar uma reportagem que diz que a venda de calmantes elas subiram em 42% no Brasil nos últimos 5 anos. Então, se a gente, nessa reportagem, também dizia que os calmantes, eles são hoje o segundo remédio mais vendido. Eles só perdem para os anticoncepcionais. Então, por que tudo isso? Os calmantes, como a gente sabe, eles geram dependência. Eles são vícios. Então, por que cada vez mais, e vamos parar para pensar, por que cada vez mais essas vendas aumentam? Porque cada vez mais esses irmãos, eles geram uma dependência num calmante, porque eu vou tomar um remédio porque eu vou conseguir descansar, eu vou conseguir dormir. Então, e isso acaba virando uma bola de neve. E essas vendas, de fato, aumentam cada vez mais. Aqui, eu coloquei o significado da palavra suicídio. Então, o que é suicídio? Suicídio é matar, é a ação de matar a si mesmo. Coloquei duas figuras importantes para a nossa reflexão. Uma que seria um labirinto no escuro. É como se os irmãos eles não vissem saída para o que eles estão passando nesse momento, pelos problemas. E aí a gente vem, por que existe essa perda, né? Eles se perdem no caminho, eles não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. E aí a gente entende, a gente volta a nossa consciência para o que a gente vivencia hoje. São muitas vezes cobranças sociais, cobranças da sociedade, uma autocobrança, preconceitos também, e um desespero que é gerado nesses irmãos e que levam a matar o seu próprio corpo, a tirar a sua própria vida, de forma eu não quero mais sofrer, eu quero finalizar esse sofrimento, eu sofro muito. E é como se depois da vida, depois que ele desencarnasse, acabasse tudo isso. Ele vai passar por tudo isso, vai acabar, eu vou ter um alento para minha alma, eu vou parar de lutar e vou parar de sofrer. E aí aqui eu coloquei também uma figura de um senhor com a cabeça baixa, de forma, mostrando um desespero, mostrando problemas que ele passa, problemas que nós passamos, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por aflições. E aí a transição planetária. Sabemos que estamos em um momento de mudança, um momento de transição do planeta. E aí aqui eu já coloco algumas estimativas que são feitas baseadas nos números de suicídio. As estimativas realizadas, elas indicam que até 2020 os suicídios poderiam ascender a 1,5 milhão de pessoas por ano. 1,5 milhão de pessoas por ano. E aqui eu coloco um trechozinho do livro dos Espíritos, que ele fala que o homem ele não tem o direito de tirar a sua própria vida e nem a vida de terceiros. A única coisa que quem poderia tirar a vida seria Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós atentamos à nossa própria vida, nós estamos infringindo as leis divinas. Uma lei divina que é a lei do amor, do se amar, do amar a sua própria vida. E aí ele completa dizendo que o suicídio voluntário é uma transgressão a uma dessas leis divinas. Aqui eu trago vários dados históricos, vários dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde. Um deles fala que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000. Se a gente parar para resgatar na nossa mente, o ano de 2000 foi o ano que muitos irmãos diziam que o mundo ia acabar. Então, muitos irmãos eles se suicidaram antes que o mundo acabasse. E aí, esse número disparou no
no ano de 2000, e aí 1 milhão de pessoas, aproximadamente, se suicidaram, tiraram a sua própria vida. O segundo, o suicídio é responsável por quase a metade de todas as mortes violentas no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Então, a cada 3 segundos, existe uma pessoa, um irmão, tentando tirar a sua própria vida, tentando se suicidar. Existem 20 tentativas para cada ato consumado. Então, 20 pessoas tentam se matar para, de fato, conseguir se suicidar. Para cada morte que se atribui ao suicídio, 10 a 20 intenções são falhas, não se conseguem o suicídio, e geram lesões, hospitalizações e traumas emocionais e mentais. Então, muitos irmãos tentam se matar, tentam se suicidar e geram sequelas. Ficam muitas vezes como cadeirantes e sofrem também, hospitalizados, e sofrem não conseguindo, vamos dizer, êxito para aquilo que ele gostaria de fazer naquele momento. A cada 30 segundos, uma pessoa de fato pratica o suicídio. O suicídio é a terceira causa de morte entre 15 e 35 anos. Então, são irmãos que têm uma tendência suicida muito cedo, e nós sabemos que a família também ela é a base para o crescimento, é a base para os adolescentes, é a base para cada um de nós. E quando nós perdemos essa referência nos pais, na família, o suicídio ele pode acontecer também, as drogas, enfim. A taxa de suicídio de adolescentes com idades entre 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos e 33% entre aqueles com idades entre 15 e 19 anos. Então, são percentuais bem altos nos últimos 10 anos. E suicidam-se mais homens que mulheres, embora a maioria das intenções de suicídio ocorram entre as mulheres. Então, as mulheres elas tentam se matar com maior intensidade, só que, de fato, os homens conseguem se suicidar mais. E aí a gente... porque os homens, muitas vezes, por todas as pesquisas que são levantadas, muitas vezes eles pegam uma própria arma, pegam uma corda, as mulheres tentam outras vias, através de remédios, através de outras que não conseguem, de forma tão simples, tirar a sua própria vida. E aí o que eu coloquei, que o suicídio ele é um pedido de ajuda. Porque muitos irmãos sofrem e sofrem sozinhos, sofrem consigo mesmos. Eles levam dentro de si uma carga de sofrimento, uma carga de desilusão, uma carga de problemas que eles acabam, não conseguem dividir com outras pessoas. E quando dividem, a gente vai ver mais na frente, algumas formas da gente identificar uma tendência ao suicídio. A tendência suicida ela é gerada pelo subconsciente, como eu mostrei na figura do iceberg. E a subconsciência, na forma do suicida, é como se ele, de fato, ele tenha o desejo de matar. Ele tem o desejo de auto-aniquilar-se. Ele tem o desejo de matar o seu próprio corpo e finalizar, acabar com aquele sofrimento. E aí aqui eu coloco 3 fatores que geram muito sofrimento aos irmãos que têm a tendência suicida. Então, o primeiro seria a vida não tem sentido. Para ele, a vida perde o sentido. E aí, ao morrer, tudo acaba. Ele pensa dessa forma, que quando ele morrer, vai tudo acabar. Ele entra nessa auto-ilusão, ele entra no auto-engano e acaba perdendo o sentido da vida para ele. Junto à vida não tem sentido, a rebeldia. Então, a rebeldia, junto com a revolta, e aí a revolta, inclusive, revolta a Deus. Então, muitos se questionam e falam que Deus não existe, Deus está muito ocupado, Deus não vai olhar para os meus sofrimentos, Deus não me dá tanta atenção. E se questionam, por que eu estou passando por isso? Por que logo eu? Por que eu tenho que passar por isso? Então, existem vários questionamentos que fazem ele mesmo ou até mesmo com Deus. Junto com
o negativismo, que aí é a superficialidade da vida. Vive porque tem que viver, não tem, e aí ele perde o encanto, ele perde a motivação, e não existe, para ele não existe luz no fim do túnel. Ele não consegue enxergar através da sua cegueira temporal, né, naquele momento, ele não consegue enxergar soluções para o que ele está passando no momento. Então, esses três fatores: a vida não tem sentido para quem está com tendência suicida, a rebeldia e o negativismo geram muito sofrimento. O livre-arbítrio. Todos nós, quando encarnamos, nós recebemos o passaporte do livre-arbítrio. Então eu sou livre para tudo. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso tirar a minha própria vida. Eu sou livre, não é isso? Mas o apóstolo Paulo, ele vem e nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo que eu planto nessa vida, nessa encarnação, eu vou colher, mais cedo ou mais tarde. E aí eu sou livre para semear, mas a minha colheita, ela é obrigatória. E aí, coloquei também que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A vida ensina, através do nosso amadurecimento, e duas figuras. Uma é de um homem parado e pensando em qual caminho ele deve seguir. Nós temos muitos caminhos a seguir. E aí paremos para pensar qual o caminho que eu estou seguindo nesse momento. Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? Por que eu estou encarnada? Para que eu estou encarnada? E eu estou sozinha nessa vida? Não. Então, o irmão ali parado, e aí eu trago aqui os nossos amigos espirituais, os ciganos, eles trazem para a gente sempre uma comparação que a nossa vida é como as carroças. E a carroça, ela não pode ficar parada. Ela tem que estar na totalidade, em andamento. Porque quando ela para muito tempo, ela enferruja, ela quebra, ela deprecia. E por isso nós precisamos seguir a nossa vida. Precisamos dar sequência a essas vidas. E quando nós, eu errei e eu estou me lamuriando e eu fico parado, eu perco o tempo. E o tempo, a Irantania nos diz que o tempo urge. Quando nós vemos, nós desperdiçamos esse tempo, o tempo da encarnação, que ela é muito para os nossos amigos espirituais, eles mesmos dizem que quantos irmãos querem encarnar, querem ter a oportunidade da encarnação, e existe uma fila, existe um momento certo da encarnação, e nós aqui, enquanto encarnados, desperdiçamos a nossa encarnação muitas vezes. Coloquei também a outra figura, que seria através da revolta do homem, através do pecado. O pecado é o distanciamento de Deus. Então, quando nós pecamos, nos distanciamos de Deus, nós muitas vezes é como se a gente virasse de costas para Deus e até mesmo culpássemos Ele contra as nossas próprias escolhas, contra os nossos próprios caminhos, que são tortuosos, que seja. E aí, o apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, por que é isso? Se Deus é vida, se tudo que envolve Deus é vida, o pecado, que é o distanciamento, é a morte. Quando eu peco, e aí não é no sentido de castigo, não é nesse sentido, mas é simplesmente um momento que eu me afasto de Deus e vivencio o mundo. O seu Malandrinho, um dia ele nos disse que o mundo, ele desfoca a nossa mente, ele busca isso. E muitas vezes, quando nós estamos focados em Deus, nossas mentes, elas são desfocadas por nós mesmos desfocamos as nossas mentes. Então, muitas vezes, nesse momento, nós pecamos. E aí aqui eu coloco 5 alertas para o comportamento suicida. O primeiro são algumas frases de alarme, como, eu queria sumir, eu não aguento mais viver assim, eu gostaria de viver assim, eu gostaria de viver, mas não dessa forma, não passando por todas essas provas e essas dificuldades. Não há mais nada que eu possa fazer, seria melhor morrer, eu já gastei todas as minhas forças, enfim. Várias frases que a gente pode
identificar em alguns comportamentos suicidas, algumas tendências suicidas. As mudanças inesperadas, então, quando nós muitas vezes, eu tenho um hobby, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu largo. Não, isso já me deu muita vontade de fazer, agora eu não quero mais fazer. Eu não quero mais fazer isso. Muitas vezes eu sou de forma, me cuido através da vaidade, né, do corpo, não de forma exagerada, mas o mínimo que seja. E eu me descuido, eu não quero mais olhar para isso. Então, tudo que faz com que nós percamos o encanto, como eu disse antes, são grandes alertas para o comportamento suicida. O terceiro são os irmãos que já realizaram a primeira tentativa de suicídio. Então, como eu disse antes, no outro slide, para cada suicídio há entre 10 e 20 tentativas. Ou seja, quem tentou suicídio uma vez, é importante a gente ficar de olho, porque ele está muito mais vulnerável de praticar, de tentar a sua própria vida outras vezes. Preto no branco. Então, como suicida, ele perde o sentido da vida, é como se ele perdesse o colorido, ele não enxerga, ele só enxerga o preto e o branco na vida. E aí tudo deixa de ser colorido e ele tem uma baixa autoestima, desinteresse por todos e fica muito voltado para ele mesmo, voltado pelos seus sofrimentos, por tudo aquilo que ele vivencia. E o último que é bom demais para ser verdade. Então, os irmãos que estão em grandes depressões, passando por grandes dificuldades, diversos casos de suicídio, se eles se recuperam, eles mostram uma mudança repentina, e aí repentina de humor, a gente entende que a evolução não dá saltos. Então, quando ele demonstra uma mudança, não, estou bem, agora eu não quero me matar mais, agora eu vou viver, isso é um grande alerta, que os médicos, eles pedem para que acompanhem, para garantir que ele não tente novamente um suicídio. Os motivos do suicídio. Aqui eu coloco diversos, né? O primeiro, o suicídio, ele sempre é baseado em fugir de uma situação dolorosa, fugir de alguma coisa, fugir de algum problema, fugir daquilo que me causa muita dor. Então, o primeiro motivo do suicídio seria a fuga. Depois, as desilusões afetivas. Então, quando eu gosto muito de uma pessoa, de um companheiro, e eu me desiludo, acontece traições e tudo mais. Depressões, ciúmes, remorsos, tédio, falta de fé, que é confiança em Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, ociosidade, desgosto pela vida, indução de terceiros. E aí, como exemplo, inclusive eu tenho um conhecido que ele pegou um dinheiro emprestado com a agiota. E aí ele não tinha esse dinheiro e a agiota cobrando a ele, né, o retorno desse dinheiro, e ele não tinha. Ele dizia para o agiota: olha, eu não tenho esse dinheiro para lhe dar agora, eu posso lhe dar daqui a tanto tempo. E o agiota, até que um momento, ele falou: olha, ou você se mata, ou eu vou matar cada um da sua família. E não é tão simples assim: eu vou matar cada um da sua família, ou então você se mata deixando uma carta para os seus familiares e se mata. Ele preferiu se matar. Então, a indução de terceiros, nesse caso. Doença física incurável. Então, quando muitas vezes nós descobrimos alguma doença, e aí eu coloco mais na frente um exemplo disso, doenças, enfermidades incuráveis, perda de entes queridos, traumas psicológicos como os abusos sexuais infantis. E aqui eu acrescentaria alguns assuntos que depois veio na minha mente. Então, o próprio bullying, homossexualismo, enfim. Então, algumas questões que geram também suicídio. E aí eu
coloquei aqui uma frase que, na verdade, o suicida, ele não quer se auto-aniquilar, ele não quer matar o seu corpo, mas ele quer matar o sofrimento que é gerado por ele mesmo, muitas vezes. Então, existem dois tipos de suicídio. Um, que é o suicídio direto, que seria o rompimento imediato dos laços vitais. Então, é eu propriamente tirando a minha vida, eu me matando. Ou o suicídio indireto. O suicídio indireto, ele é através do sexo desequilibrado, tensão exagerada, cólera, vícios, ociosidade, paixões exageradas, pessimismo, hipocondria. E aí aqui eu coloco um trechinho do Céu e Inferno, que fala que o suicídio ele não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ou seja, muitas vezes nós achamos que o suicídio é apenas tirar, se matar com alguns instrumentos, como arma, corda, o que seja. Mas não, o suicídio indireto ele também existe, porque a partir do momento que eu vivo de forma desequilibrada, através de todos esses fatores, do sexo, através de angústias, de ansiedades, eu acelero o meu desencarne. Então, tudo que vem, e aí ele completa, está também em tudo que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, tudo que nós fazemos, através de vícios em excesso, então, de vícios como cigarro, como bebidas, enfim, tudo vem é classificado como suicídio indireto. E aí aqui eu coloquei a reportagem, é uma reportagem de uma jovem americana de 29 anos, que ela descobre que ela tem um câncer terminal no cérebro. E aí ela começa um tratamento com os doutores e ela descobre, na verdade os doutores falam a ela que ela só tem 6 meses de vida. E ela, sofrendo muito, ela se reúne com a família, sofrendo também através das dores e tudo mais, ela se reúne com a sua família e aí eles conversam e entram numa conclusão de que se não existe um tratamento que cure a minha doença, eu prefiro me matar. E aí ela preferiu o suicídio assistido, qual ela marcou uma data que ela queria desencarnar, a data que ela queria de fato morrer. E aí ela colocou nas redes sociais uma frase: adeus a todos os meus queridos amigos e a família que amo. Hoje é o dia que escolhi para morrer com dignidade diante de minha doença terminal. Este câncer cerebral terrível que me tirou tanto, mas que me teria tirado muito mais. Então aqui eu frisei a questão morrer com dignidade. O que seria morrer com dignidade? Quem somos nós para marcarmos o nosso desencarne? Acelerarmos um programa que quando nós encarnamos, nós recebemos esse programa. Então, a morte com dignidade, ela seria voltada à vontade humana. Não que Deus queira que essa irmã, que os outros que descobrem também que estão passando por doenças terminais, que eles sofram. Não quer dizer isso. Não que Deus queira que eles sofram. Mas, de fato, a morte com dignidade seria morrer debaixo da lei do amor, e entendendo que nós não somos nada. Então, quando nós tiramos a nossa própria vida, muitas vezes nós cometemos um crime, sim, não como criminosos, mas cometemos um crime porque tirar a nossa própria vida é tirar a oportunidade, é tirar, é apressar o nosso desencarne. E aí, o suicídio assistido, ele é legal somente em 5 estados dos Estados Unidos. Por isso, a jovem, ela vivia na Califórnia, e aí ela se mudou para a cidade que era liberado, que era visto como legal, o suicídio assistido, e aí sim morreu em 1º de novembro de 2014, agora no finalzinho do ano. Bom, e aí aqui eu coloquei um slide
A gente muitas vezes, diante de perdas de familiares, perdas de emprego, enfim, perdas diversas, nós muitas vezes entramos em desespero, e aí o apóstolo Paulo, ele nos diz que somos em tudo atribulados. Temos muitas coisas para fazer, temos muitas preocupações, temos muitos afazeres, muitos problemas que passamos, mas não angustiados, não desamparados, porque Jesus, ele como eu disse no slide do livre-arbítrio, ele não pode invadir o nosso livre-arbítrio. Ele aguarda cada um de nós pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos que devem ser traçados. Então, quando nós nos deparamos diante de perdas diversas, nós entramos muitas vezes em inaceitação, não aceitamos o que está passando naquele momento, e outras vezes aceitamos. A inaceitação, ela é através do apego, e aí apegos diversos, apegos materiais, sensualismos, enfim, apegos diversos, desespero e depressão. A aceitação é o desapego, a autoconfiança e a confiança em Deus. Então, os seus 7 encruzilhadas, ele nos diz que nós, quando nos deparamos dos problemas, nós, quando nos deparamos de aflições, que nós temos 2 escolhas. Ou nós escolhemos a experiência, conhecimento, amadurecimento, ou nós escolhemos os traumas. E os traumas, eles fazem com que nós nos aprisionemos. Então, ele traz essas 2, como se fossem opções para a gente seguir diante de sofrimentos, diante de perdas. As consequências imediatas ao suicídio. Então, aqui eu coloquei o bumerangue, né? Porque tudo que vai, volta. A lei da ação e reação. Então, e aí, todas as leis divinas, elas são baseadas no amor. O apóstolo Paulo, ele também diz que quem ama a Deus, ama a sua lei. E aí não é uma lei imposta, é uma lei que é dada para que todos nós, através do amor de Deus, que nós entendamos essas leis. E aí o maior mandamento que Jesus nos traz é amar. E amar a Deus, amar os nossos irmãos e amar a nós mesmos, amar a nossa vida. Então, quando os irmãos com tendência suicida, e de fato aqui são as consequências do suicídio, quando eles se suicidam propriamente, eles têm um grave traumatismo psíquico. Como se ele se perdesse no vácuo. É como se ele estivesse vazio, é como se faltasse algo ou alguém, né, dentro dele. Ele acredita muitas vezes que ele ainda está vivo. Ele não tem a percepção de que conseguiu tirar a sua própria vida. Quando ele desencarna e quando ele desencarna, ele não sente, ele não de forma imediata que de fato ele morreu, de fato ele desencarnou. Ele constata muitas vezes que ele ultrapassou os limites inclusive os limites da vida, né, da vida encarnada. O desprendimento é demorado. E aí, o que é isso? O suicídio, ele é de forma violenta, de forma abrupta. E quando existe essa interrupção da vida, nós temos o corpo, ele demora um pouco a se desprender. Ele constata que o suicídio é uma falsa solução. Então, o que ele achava que era a solução para aquilo que ele estava passando naquele momento, solução para aquele problema que ele passava naquele momento, não foi uma solução. O suicídio, ele gerou uma ilusão aí. Ele se desaponta, então gera um desapontamento, e ele descobre que a morte não existe. Então, a morte nada mais é que mudança de planos, porque a vida continua. Muitas vezes achamos que quando você morrer, você vai descansar. Já disse a malandrinha, não é nada disso. Quando nós morremos, quando nós desencarnamos, a vida continua. E a nossa mente, ela nos leva, porque a gente vê mais pela lei da afinidade. Então ela pode nos levar ao céu,
ao inferno através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, através de tudo aquilo que a gente tiver com o nosso tesouro. Então, onde está o tesouro, está o seu tesouro, está o seu coração. Então, qual é o nosso tesouro? Aqui eu coloquei uma comparação, um triângulo, simboliza o equilíbrio, né? Então, aqui eu coloquei um irmão com tendência suicida. Então, a base dele é a descrença. Então, ele faz questionamentos a Deus, ele perde o sentido da vida e eles não acreditam em si. Eles não têm a autoconfiança. E versus um irmão que busca vivenciar na sua consciência. Então, ele ama a Deus, ama a vida e tem um amor próprio. Então, existe um equilíbrio entre esses três fatores. E aí eu coloquei também o apóstolo Paulo, quando ele diz que quando estou fraco, então sou forte. Porque é no momento, irmãos, que nós passamos pelas dificuldades, no momento que nós passamos pelas provas, que nós, por mais que estejamos desiludidos, por mais que nós estejamos desiludidos, por mais que nós estejamos em dores profundas, nós precisamos encontrar Deus dentro da gente. Então é um momento que precisamos olhar, nos iluminarmos com Deus e sairmos. E aí o pai Júlio, ele trouxe um exemplo também com uma irmã que ela falava para ele, sair do fundo do poço tem que sair por cima. O fundo do poço é necessário sair, mas é necessário sair, né? Então, se nós escolhemos viver dentro do poço, nós estamos fugindo, nós estamos nos iludindo também e não estamos nos dedicando também para sair de dentro do poço. A necessidade do arrependimento. Então, João Batista, ele fala, né, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E aí eu trago o que é o arrependimento. Qual é a diferença do arrependimento para a culpa? A culpa, ela é como se fosse um aprisionamento. Ela nos aprisiona e o arrependimento é como se fosse a liberdade. Como se eu entendesse, através das minhas dores, através do aprendizado, enquanto encarnado, que eu erro mesmo, que eu acerto também e que eu sou filho de Deus. E quantas vezes eu errar, a diferença do erro é como eu vou me levantar, é como eu vou sair desse estado. E aí, o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? O reino de Deus é o estado de espírito. Jesus, ele está dentro de cada um de nós. Então, através das orações, através da paz, através do equilíbrio, nós buscamos esse reino de Deus e descobrimos que ele existe dentro de nós. A felicidade, ela está dentro de nós. Ela não está fora. Ela não está no mundo. Nós muitas vezes buscamos a felicidade. Porque eu quero ter um carro. Porque eu quero ter uma casa. Tudo bem, nós realmente precisamos de tudo isso. Mas a felicidade não está nisso. Isso é efêmero, isso passa. O que não passa, o que fica, é Jesus. E aí eu trago também a diferença, né? Eu trago dois exemplos, que seria o exemplo de Judas Iscariotes e o exemplo do apóstolo Pedro. Então, quando Judas, ele percebeu que ele traiu a confiança de Jesus, que ele traiu, e que Jesus, em dado momento, ele olhou para Judas, pela sua culpa, pelo seu aprisionamento, desviou o olhar de Deus. Já o apóstolo Pedro, e aí se suicidou, né? E aí o apóstolo Pedro, quando Jesus olhou para ele, mesmo negando, o apóstolo Pedro negando Jesus, no momento do martírio, Jesus olhou para Pedro e Pedro encarou e identificou o amor do Cristo, o amor através do perdão, o amor através do meu filho, eu te amo, então vamos seguir em frente. E ele conseguiu, mesmo antes disso, sofrendo por culpa, sofrendo por, eu neguei o mestre, mas em dado momento ele olhou para o mestre, ele encarou o mestre e se arrependeu naquele momento. E aí, meus irmãos, nenhuma ovelha se perderá. Jesus já diz que
somos todos de seu rebanho e todos nós vamos retornar para a casa do Pai, mesmo diante de todos os sofrimentos, mesmo diante do que nós passamos aqui na terra, das nossas dificuldades. Aqui eu coloco um trechinho de Jesus, né, em Mateus, no Evangelho, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é interessante a gente ler esse trechinho do Evangelho e perceber que Jesus, ele diz: vinde, meu filho, vinde. É necessário que a gente queira ir. É necessário que a gente queira e tenha a boa disposição, a boa vontade de ir até Ele. Porque senão seria fácil, meus irmãos. E aí eu trago também o exemplo da estrela de 6 pontas, que é o equilíbrio dos 2 triângulos. Então é um movimento que o homem, né, ele vai ao encontro de Deus, e Deus, através da sua misericórdia, através do seu amor, ele desce ao encontro do homem, e existe um grande, como nós ilustramos, um grande abraço e um grande... e aí a estrela, ela significa o equilíbrio. E aí o Dr. Alídio de Cerqueira, ele traz 3 etapas importantes para que de fato, a gente consiga se libertar. A primeira etapa é o reconhecimento. Então eu preciso reconhecer que eu estou enfermo, que eu estou doente, que eu preciso de ajuda, que eu estou com uma tendência suicida, que eu estou em sofrimento, que eu estou em aflição, que eu estou sobrecarregado. Então eu preciso reconhecer isso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso ter essa coragem de olhar para mim, porque muitas vezes falta coragem. Eu prefiro seguir dessa forma. A segunda etapa, através do arrependimento. Então é a transformação, a transmutação da culpa para o arrependimento. O arrependimento que liberta. Então é o ir ao encontro do amor de Jesus com o objetivo do alívio. Mas não é aquele alívio que é como se o Pai Valdo, ele fala que os guias, os mentores, eles são como se fossem quebra-galhos. Então Jesus não é um quebra-galho. Nós não temos que ir a Jesus apenas quando estamos sofrendo. Nós devemos buscar Jesus em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos de prova. E aí o arrependimento, ele é uma segunda etapa. A terceira etapa, que é a etapa do aprendizado. É o momento que eu entendo que eu sou um aprendiz da vida e que eu erro mesmo. E que com Jesus eu aprendo, com Jesus eu cresço e tomo o amor como diretriz de vida para poder aprender. Então, Jesus convida cada um de nós a levantar e a seguir em frente. Levanta e anda, meu filho. Aqui eu coloquei uma frase de Santo Agostinho, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o que é isso? Muitas vezes é exatamente essa dificuldade da gente ter a vontade e a coragem de olhar para dentro de si. Então, os maiores algozes, nossos maiores algozes somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores dificultadores. Então, o trabalho mais difícil é esse trabalho sobre si mesmo. Trabalho sobre as nossas tendências inferiores. Porque... e aí, nós celebramos, sábado, nós celebramos o Orixá Ogum. Né? Então, corta a cabeça. Corta sem medo. Olha para dentro de si e identifica que nós somos muito falhos. Mas é necessário que a gente olhe para dentro de si e queiramos cortar cada um dessas tendências inferiores, de todos esses, para que nós consigamos crescer e amadurecer. Mas nós não conseguimos nada disso sozinhos. Nós conseguimos tudo isso com Jesus. Então, Jesus como a nossa base, Jesus como o nosso grande amigo, Jesus como o nosso grande... e amigo é aquele que nós confidenciamos muitas coisas. Então, quando eu sofro em silêncio, eu sofro comigo mesmo e eu não consigo enxergar, eu estou cega naquele momento. Quando eu divido isso, vamos dizer assim, quando eu divido isso com Jesus, eu consigo passar por aquelas, não de forma, né, com aquelas etapas, mas eu consigo me sentir melhor. Porque a oração, ela vem
como a grande distância entre o homem e Deus é a oração. É através da oração que nós cada vez mais nos aproximamos de Deus, cada vez mais buscamos de Deus. E aí aqui eu coloco que o amor cobre a multidão de pecados. Então, como nenhuma ovelha se perderá, nem os irmãos que praticam o suicídio, ou então irmãos que, enfim, tiram a vida de outros irmãos, não existe mal que sempre que exista para sempre. Então, um dia, no dado momento, um momento que eles também estejam abertos para Jesus, estejam abertos a mudar, eles sim serão resgatados. E tudo passa. Dias de dificuldades, dias de solidão, dias de tristezas, dias de alegria, tudo passa. E Jesus é o único que fica nas nossas vidas. Então, se o mundo passa, se essa encarnação passa, outras encarnações virão, e Jesus permanece conosco. Nos dá a vida e dá a vida em abundância. Então, meus irmãos, ele nos convida a isso. Eu te conclamo a viver, mas não é existindo, não. É viver. É vivendo de forma intensa, de forma plena comigo. Porque comigo vocês não... E aí eu coloquei aqui também que neste mundo tereis aflições. Ele não promete que nós não passaremos por problemas, não promete que nós não passaremos pelas dificuldades, mas ele nos assegura com propriedade que eu venci o mundo. Então, se eu como pai venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Então, aqui eu finalizo, e aí eu finalizo com uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela nos fala: aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então esse trechinho é um trecho no livro Após a Tempestade, e que ela nos fala que o suicídio é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então, como conversamos antes, como falei antes, não existe sofrimento eterno. Então, esses irmãos que praticam e que tiram o seu próprio corpo, infringindo as leis divinas, eles também passarão, quando eles estiverem abertos a isso, ao olhar do Cristo. E aí, Jesus é o sorriso de Deus nas nossas vidas. Então, que Ele esteja, de fato, sorrindo para cada um de nós. E aí, o seu Malandrinho, ele diz que Jesus ele não escuta com os olhos, com os ouvidos. Ele escuta com o coração. Então, irmãos, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade que nós passemos, vamos dividir todos esses desesperos com Ele, com Jesus, que só nos coloca aqui de forma como um progresso e nos conclama a amar e a viver com intensidade. Então, graças a Deus, eu espero que a palestra tenha sido profícua a cada um de vocês. O Pai Miguel vai passar duas músicas que elas vêm como um desabafo de irmãos, né? Uma letra com um desabafo. E aí eu queria que vocês prestassem atenção, refletissem sobre esse desabafo e depois continuamos aqui. Graças. Pesadelos entram em meu sono, um desespero cai em minha alma. Pensamentos maus me trazem o abandono e uma enorme escuridão
tira minha calma. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, venha sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados,
abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, 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 Não em desespero. Canto pra você que já perdeu a fé. Eu canto pra você que até brigou com Deus. Eu canto pra você que não se encanta mais. Eu canto pra você que já perdeu a paz. Eu canto pra você que já chorou demais. Eu canto pra você que se feriu no amor. Eu canto pra você que sente a solidão. Eu canto pra você que quase desistiu. E este canto é um ponto de encontro entre você e Deus. Há tempo Ele espera pra curar suas feridas, pra lhe dar a nova vida e a sua paz. Este canto é um ponto de encontro entre você e Deus. Há tempo Ele espera pra curar suas feridas, pra lhe dar a nova vida e a sua paz. Pra você que quer se encontrar. Eu canto pra você que quer recomeçar. Eu canto pra você que sonha com o céu. Eu canto pra você que quer voltar pra Deus. Há tempo Ele espera pra curar suas feridas, pra lhe dar a nova vida e a sua paz. Há tempo Ele espera pra curar suas feridas, pra lhe dar a nova vida e a sua paz. Então, irmãos, é isso. E aqui no finalzinho, Jesus dizendo para nós: há tempo eu espero e eu quero curar as suas feridas, mas você também tem que querer. Então, que todos nós estejamos dispostos e que saiamos daqui, enfim, felizes e voltemos para as nossas casas e como o Pai Paulo encerra. Graças a Deus. Graças a Deus.